Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que bom que você está aqui para mais um culto ao Senhor. Esse que é o nosso culto de oração. Nós já adoramos ao Senhor com as nossas canções. Logo mais nós vamos ter um período de oração e de intercessão. Mas esse é o momento da palavra de Deus, amém? Esse é o momento que nós estamos diante dela e o desejo do nosso coração é que nós possamos sair daqui nesse dia, nessa noite, aprendendo um pouco mais do Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos? Você pode orar comigo nesse instante? Pai, muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por poder ter a oportunidade de nos reunirmos como igreja do Senhor, de adorar o Teu santo nome, de ter essa liberdade, esse privilégio de nos reunirmos como o corpo de Cristo. Senhor, nesse momento nós estamos em volta da Sua palavra e nós queremos, Senhor, que o Senhor nos alimente com ela nessa noite, nesse dia, porque a Tua palavra é pão, Senhor, para as nossas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, fala, Deus, ao nosso coração, abre o nosso entendimento, que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos ao som da sua voz, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, queridos? No nosso último encontro, no nosso último estudo, falando do livro de 1 Coríntios, nós encerramos o capítulo 1 de 1 Coríntios. Nós falamos sobre a sabedoria de Deus, o Evangelho e a sabedoria de Deus. E hoje, então, nós vamos entrar no capítulo 2 de 1 Coríntios. E o nosso tema é sabedoria de Deus nas questões da vida. Você pode abrir a sua Bíblia comigo nessa hora? 1 Coríntios, capítulo 2. Não é uma leitura muito extensa, então nós vamos ler os 16 versos desse capítulo. Primeira Coríntios, capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus,
pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, amém? Se você quiser, você pode deixar aí a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar em alguns momentos aí nesse capítulo 2. Irmãos, ao permitir que a cultura estivesse influenciando o seu modo de pensar, o seu modo de interpretar as Escrituras, o seu modo de entender o Evangelho, eles estavam sendo influenciados pela cultura. Esses irmãos de Corintos, eles estavam interpretando o Evangelho segundo a sabedoria do mundo. Eles estavam cada vez mais entendendo e interpretando a palavra, os ensinamentos de Jesus, cada vez mais com a sabedoria deste mundo, com a sabedoria deste século. Então, muitos assuntos estavam distorcidos na mente e do coração deles. Assuntos como espiritualidade, maturidade, entre outros. Então, o apóstolo Paulo, levantado pelo Senhor, ele vai tratar com alguns desses aspectos que estavam distorcidos aqui nesses irmãos em Corinto. Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria de ressaltar aqui nessa noite, lendo esse texto, é que a sabedoria e o poder de Deus estão acima da sabedoria humana. Amém? Você pode dizer isso? O poder de Deus, fala, está acima da sabedoria humana. Amém? Você crê nisso, queridos? Então, nós precisamos entender isso. A mensagem, o poder de Deus, ela está acima de qualquer tipo de sabedoria humana. No versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz: minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas ou palavras de sabedoria. Essa afirmação, irmãos, não deve ser interpretada de forma equivocada, de forma errada. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele não está favorecendo uma mensagem, uma pregação inepta, ou seja, uma mensagem que está sendo pregada de forma deficiente, de forma mal apresentada. Não, o apóstolo não está favorecendo esse tipo de mensagem. O que ele está fazendo a sua intenção é enfatizar que ele não se afia nos artifícios retóricos dos estudiosos usados pelos oradores daquela época. Porque, irmãos, é bem verdade, Paulo não tinha o desejo nenhum, ele não tinha o desejo de exibir suas próprias realizações, suas próprias capacidades, porque nós precisamos ressaltar, irmãos, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não era qualquer um. Ele não era uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo era alguém instruído, era alguém que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele tinha instrução, ele era conhecedor das leis, ele era conhecedor das instruções, das tradições. Ele era alguém que tinha conhecimento. Mas ele vai dizer no verso 5 que a fé desses irmãos não deviam se basear na sabedoria, mas no poder de Deus. E é isso que nós temos que ter em mente, irmãos, buscarmos conhecimento, buscarmos instrução, buscarmos sabedoria, mas entendendo que tudo isso está debaixo da sabedoria de Deus. Essas coisas, elas estão debaixo do poder do Senhor. Então o apóstolo vai alertá-los: olha, vocês estão mais preocupados com a sabedoria humana, com os ensinamentos que vocês têm, com o entendimento de mundo que vocês têm, do que preocupado com a verdadeira palavra, com o verdadeiro evangelho. E nós precisamos cuidar com isso, amém? Porque muitas vezes, quando nós vamos anunciar ou falar de Jesus ou compartilhar algo,
seja um ambiente de trabalho, quem sabe na vida familiar, na vida social, irmãos, nós temos que ir firmados e confiantes no poder de Deus. Amém? Não na nossa capacidade humana. De repente você é alguém muito eloquente, alguém inteligente, alguém instruído, que bom! Mas saiba que o que toca, o que restaura, o que vai causar transformação é o poder de Deus. Amém? Através das nossas vidas. Olha só, em segundo lugar, a maturidade cristã é vista quando aplicamos a sabedoria de Deus. Você pode ir comigo aí novamente no texto? O verso 9, o verso 6 ao 9. Primeira Coríntios 2, do 6 ao 9, diz assim: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus no mistério que estava oculto, o qual Deus predornou antes do princípio das eras. Mas a nossa glória, nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha só, então a maturidade cristã, ela é vista quando nós aplicamos a sabedoria de Deus. Porque, irmãos, é bem sabido que nós não podemos somente ouvir, amém? Não podemos somente entrar aqui e receber a palavra e não agir conforme essa palavra. A nossa vida precisa ser tocada, precisa ser transformada pela palavra de Deus, amém? Então nós vemos a maturidade cristã quando eu e você aplicamos essa sabedoria de Deus nas nossas vidas. Hoje, como no passado, muitas pessoas confundem capacitação com maturidade. Nesse texto, Paulo deseja deixar claro para os cristãos que eles enganam a si mesmos se pensam que são maduros na fé por seus conhecimentos adquiridos ou porque são capazes de falar com eloquência ou com convicção. Essas coisas têm pouca relação com a maturidade cristã. Você é um cristão maduro na sua fé? Você tem esse entendimento? Você é um cristão maduro na sua fé quando você vive essa palavra, amém, irmãos? Quando nós começamos a caminhar em direção ao que ela está dizendo, ao que ela está nos ensinando, e não segundo o curso deste mundo. E muito pelo contrário, os cristãos demonstram sua maturidade quando manifestam a mente de Cristo. Quando se deseja a mensagem do Evangelho de Jesus, quando ela toca as áreas das nossas vidas, transformando as nossas ações e as nossas atitudes. E queridos, a maturidade, ela não divide a igreja em grupos. Um grupo de cristãos de primeira classe ou um grupo de cristãos de segunda classe, não é isso. A maturidade cristã, ela vai mostrar se eu e você estamos andando de acordo com a palavra do Senhor, amém? Porque infelizmente, irmãos, é bem verdade que aqueles que estão, infelizmente, alguns que estão muito perto, mas no mesmo momento estão muito longe. Existem aqueles que pensam, que acham que estão dentro, mas na verdade estão fora. Isso é uma realidade que nós devemos pensar na nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer no verso 8 que nós lemos: nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Rei da glória. Nós precisamos cumprir a palavra do Senhor, amém, irmãos? E não somente ouvir. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é quem revela a sabedoria de Deus. O Espírito Santo é quem revela a sabedoria de Deus. Vamos ler do verso 10 ao verso 16, desse capítulo 2. Acompanhe comigo. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito.
O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, para que aqueles que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós precisamos do Espírito Santo para entendermos a verdade e a sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Nós vemos aqui que o Espírito Santo, nós podemos contar com ele para vencermos as tentações de não agir conforme a palavra, conforme a sabedoria de Deus. Precisamos agir como Jesus. E eu pergunto para você, é fácil, irmãos, no seu dia a dia, agir como Jesus? É fácil? Muitas vezes não é fácil, é muito difícil, mas o Espírito Santo de Deus, que nos revela a verdade da palavra do Senhor, Ele nos auxilia, amém? Ele nos ajuda no nosso dia a dia para que nós possamos cumprir a palavra do Senhor. Olha, alguns aspectos da nossa vida diária que nós devemos considerar, que nós precisamos cumprir a palavra do Senhor. Precisamos considerar no nosso dia a dia, na nossa vida. Lá em Filipenses 2:3 vai dizer: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Isso não é fácil muitas vezes, considerar o outro superior a nós, superior a mim, mas o Espírito de Deus me ajuda, amém, irmãos? O Espírito do Senhor, Ele nos dá graça. Um outro aspecto da nossa vida que nós podemos contar com o Senhor nos ajudando, nos auxiliando, é aceitar e lidar que nessa vida nós teremos aflições. Nessa vida nós vamos sim passar por dificuldades. Essa é a verdade, essa é a sabedoria de Deus. Porque o mundo nos ensina que nós entendemos que quando você vem para o Senhor, você pensa, nossa, agora a minha vida vai mudar. Agora eu vou ganhar muito dinheiro, agora eu vou ser próspero, eu vou comprar minha casa, eu vou fazer grandes coisas. E muitas vezes, irmãos, nós viemos na presença do Senhor e muitos chegam aqui e veem que nós vamos passar por aflições. Eles são frustrados. Porque eles vêm querendo receber, eles não vêm querendo dar, eles não vêm querendo renunciar, eles não vêm querendo fazer morrer a sua carne, mas eles vêm com o propósito de saciar as suas vontades. Então nós podemos contar com o Espírito de Deus. Nós sabemos que teremos aflições, e a palavra do Senhor diz: tenham ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu, amém? E nós podemos descansar a nossa vida nele, nós podemos entregar o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, os nossos afazeres, nós podemos entregar no Senhor, sabendo que se tivermos aflições, Ele estará conosco para nos guardar e para nos abençoar, amém, irmãos? Então, o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia a cumprir a palavra do Senhor, amém? E nós devemos sempre ter no nosso coração que nós precisamos estar firmes na sabedoria de Deus, não na sabedoria deste mundo ou na nossa própria sabedoria. Atualmente, irmãos, há um encanto muito grande, vamos dizer assim, com mensagens, né, com
preletores de grande eloquência, que falam muito bem, né? Que tenha sempre aquela frase de impacto, que você fala, nossa, olha, fiquei até arrepiado, né? E nós não devemos ir atrás destas coisas, irmãos. Nós devemos ir atrás da ação do Senhor. Nós devemos pensar, isso que essa pessoa está falando, está ensinando, está de acordo com a vontade de Deus? Porque se nós formos ver, se você está aí conectado à internet, grandes pessoas, né, que são carismáticas, que têm conseguido mexer com as pessoas, falar muito bem, essas pessoas são muito seguidas, nós precisamos olhar e ver se essas pessoas estão pregando a mensagem de Jesus, amém? Estão pregando a mensagem da palavra de Deus, e é isso que Paulo ele vem trazer aqui em Corinto. Olha, se atentem à sabedoria de Deus e não na sabedoria de vocês. Não nas sabedorias dos grandes doutores, dos grandes mestres, mas na sabedoria que vem do alto. Quantos querem a sabedoria de Deus? Amém? Que nós possamos buscar e ir na nossa vida todos os dias, buscar a sabedoria de Deus, porque é ela que vai transformar a nossa vida. Amém, irmãos? E eu quero já encerrar aqui com você o capítulo 2 de 1 Coríntios. Amém?